De volta ao primeiro bloco do Entre Amigos desta segunda-feira, ao vivo para Americana e toda a região, e recebendo aqui hoje dois nomes de peso aí do esporte regional, nacional. Aqui ao meu lado, Edmar, artilheiro de grandes clubes aí nos anos 80, brilhou no Corinthians. Ao lado dele, Fred Ismânia, ex-preparador físico aí do Rio Branco, gerente de futebol, ex-gerente de futebol, que também passou aí por vários clubes. Boa noite, Fred, primeiramente. Boa noite, amigos. É um prazer estar com vocês e rever aqui meu ex-atleta no Rio Branco, mas temos muitas histórias para contar, inclusive junto ao Jota aqui também no lado, né, e do Totó, mas é um prazer estar com vocês. Legal, Fred. Edmar, bem-vindo, boa noite. Boa noite, prazer enorme estar aqui, encontrando pessoas ilustres, né, como o Bressan, Jota, que tivemos aí nas caminhadas do futebol várias vezes juntos. Obrigado. E Fred, que me dava aquela condição, né? Então, realmente, fico feliz de estar aqui, entendeu? E vamos falar de futebol, né? E ver você aí já desempenhando aí, pô, fim de peixe, peixinho é, hein? Estamos na luta, Edmar. 8,5, vamos ver. Olha que a responsabilidade aumentou agora, né? É isso aí. Agora, hein, Bressan? Ficou complicado agora, hein? Boa noite a todos vocês aí, principalmente lá em Los Angeles, na Califórnia, estamos chegando lá também. Né? É mesmo, Léo. O Palinha, o grande Palinha, e também o Josias, né? Josias Batista. E tem o Corinthians dos Estados Unidos, que está fazendo sucesso na primeira divisão do futebol americano. Então, nós estamos chegando muito longe, viu, Jota? Bacana. E, lógico, com esses convidados que estão aí, né, ficamos mais felizes. E, ao mesmo tempo, saber que o Fred, né, trabalhamos junto também no Rio Branco, na época, que ele era preparador profissional, mas sempre deu força para os amadores, inclusive na iniciação do Dair, né, que ele ajudou muito. E o Edmar, que além de um amigo, foi um patrão meu um dia também. Por que não? Tem que ser, o que é verdade tem que ser dito. Legal. Muito bem, depois ele vai ter que dizer se foi um bom patrão ou não, né? Vai ter que revelar aqui. Nós vamos revelar. Vai dar nota também, vai dar nota. Boa noite, Rodrigo, Bressan. O Edmar, cansei de narrar, cansei não, era um prazer narrar os gols do Edmar e quantos gols ele fez, e eu felizmente, na época do rádio, finalzinho do rádio meu e depois televisão e tal, que prazer receber aqui o Edmar. E o meu grande amigo, professor, cabelinho branco é na ala de cá, você percebeu, isso, né, percebi. Fred? Deixa os meninos para lá. Os meninos para lá. Deixa eu contar uma inconfidência aqui. Inconfidência a gente não conta, mas claro. Eu vou contar do Fred Ismânia, né? Meu amigo de longa data, conheci muito o pai dele, a sua saudosa irmã também, né? O irmão dele, o Doli. Bom, aí o Fred um dia disse o seguinte: você joga tênis? Eu falei, eu bato uma bolinha, tá? Vamos jogar? Vamos. Ele não vai lembrar disso, acho que vai. Vamos jogar? Vamos bater uma bolinha? Vamos, tá bom, vamos lá. E eu, como um grande amador do tênis, chegava lá, já pegava e ia pra quadra, e vamos nós, né? Vamos bater a bolinha, né? Aí o Fred falou, peraí, não vamos começar já não. Primeiro vamos fazer um aquecimento, um alongamento. Aí, Edmar, aí ele matou no aquecimento. 2-0, 6-1, não teve jeito, porque eu já entrei quebrado, né? Professor Ismânia, eu já fora de forma. Lembra disso? Lembro, agora, é uma tática. Minar o adversário, claro. Mas foi legal. Já entrou com 3-0 contra. Saí perdendo. É isso aí. E o Fred e o Edmar, hoje eles vão ajudar a gente aqui a analisar essa rodada do Brasileirão nesse fim de semana, que cá pra nós, hein? Quanta polêmica aí nos lances dos pênaltis aí, né? Vai começar pelo do São Paulo, né? O Laércio vai soltar imagens do jogo aí. Flamengo 0, São Paulo 0. Aliás, pênalti para o São Paulo, né, Jota? Tem sido quase gol contra aí ultimamente. Né? Não está sendo legal para o São Paulo, não, né? Marcação de pênalti, que fase do São Paulo que não acaba, né? Um negócio incrível, né? Você viu que depois que foi batido o pênalti para o Jadson, logo em seguida já anunciaram. O oficial volta a ser Rogério Ceni. Volta a ser. Mas logo após ele teve uma chance de fazer o gol. Em seguida ainda, em 1 minuto ele também se atrapalhou. Mas esse momento, passar por esse momento é terrível, gente. Eu sei o que é passar isso. Eu passei
Isso no Corinthians aí, em 87, quando eu, no primeiro turno do Campeonato Paulista, não ganhava de ninguém. E aquele negócio, você vê, e pesa para todo mundo. Porque não pensa que, por exemplo, o Ceni mesmo, que andou perdendo os pênaltis aí, para ele, com toda a experiência, o gol, meu filho, fica com 2 metros e o goleiro tem 8. É a fase, né? Então, a obrigação, aquele negócio. E não tem receita, né, Edmar, Não para acabar com isso. Não tem, né? É ir jogando. E jogando e ganhar o jogo para voltar a adquirir gol de a mão. confiança, né? Esse menino aí, ele tá usando a mão O bastante. Luiz está fazendo gol de mão. Eu acho que ele tá mais para jogador de vôlei que para futebol, né? Ele tirou um gol quando a portuguesa, não Isso, foi? foi. Também. Do Ganso? É porque ele está com a mão, né, que é fraturada, então ele já acha que tem que usar, né, pode usar outra que ninguém vai Que ver. beleza de público lá no Mané Garrincha, né, cara? Que casa cheia, né? E Brasília que é isso mesmo, né? Porque Brasília, na realidade, segue o futebol carioca, né? Na realidade. Brasília, eu fui criado em Brasília, eu sei bem isso, que é isso. Você conhece bem lá. Então é Botafogo, Vasco, Flamengo, lá é casa cheia. Exatamente, eu trabalhei nos dois, em 2 clubes de Brasília, né? Nas cidades satélites. Eu trabalhei no Gama e trabalhei no Brasilense. E é exatamente isso que o Edmar falou. O pessoal vai assistir aos jogos com camisa do Flamengo, Vasco, eles adoram times do Rio de Janeiro. Então, na realidade, seguem, né? As transmissões também, a TV aberta para lá é futebol carioca. Os jogos dos times carioca. Exatamente. Agora, vocês acharam que foi pênalti? Foi pênalti no lance aí com o Lucas Evangelista? Você achou, Fred? Achei. Esse pênalti foi sim. Eu acho que o cara entrou muito afoito e esse menino aí perdeu um gol aí. O Admilson, né? Admilson, mas eu achei que foi pênalti. Edmar? Não, para mim foi pênalti. Foi pênalti. Você vê a bola lançada, ele estava se projetando para chegar na bola, que ele sofreu o tranco pelas costas, né? Na realidade, ele foi tocado nas costas. Então, pênalti. Independente até falar assim, ele não ia chegar na bola, mas a probabilidade dele chegar na bola era grande. Por quê? Porque é uma bola cruzada que ele estava indo de encontro à bola, entendeu? Então, Houve um pequeno deslocamento, né? Tirar ele da linha da bola. na minha opinião, pênalti. Isso. Concorda, Jota? Eu sou eu tenho o seguinte parecer sobre marcação de pênalti, né? O que é falta, dentro ou fora da área, né? Então, quando alguém diz assim, às vezes eu ouço isso, não, mas o pênalti para ser marcado tem que ser muito pênalti. Eu não concordo. Não. Eu não concordo. Eu acho que se houve a infração, Exatamente. tem que marcar o pênalti. É a minha posição, entendeu? Então, para mim, pênalti aí, e pênalti também, daqui a pouco nós vamos falar também lá do jogo do Corinthians, né? E é interessante isso, né, Edmar, Fred, Bressan e meus amigos. Reclamar de arbitragem, todo mundo pode reclamar, o futebol é assim, a gente, né, reclama. Mas todo o prejudicado de hoje foi favorecido ontem ou será amanhã. Então o futebol é assim. O Coritiba, por exemplo, está reclamando muito. Aquele gol do Bill lá, na virada sobre a Portuguesa, o Bill estava impedido. Estava impedido. Então o Coritiba que lá foi favorecido, ontem, se entendeu o Coritiba que não houve o pênalti, foi prejudicado. Então é choro do futebol, é normal isso. Mas eu achei que houve o pênalti aí, e daqui a pouco vai passar o lance do Corinthians, também achei que houve a falta no Danilo. Mas viu, Jota, isso daí faz com que realmente o programa, né, fica até mais bonito, faz parte do futebol essa polêmica. Então, quanto mais polêmica tiver, eu acredito que mais assunto a gente tem para dividir aqui com os amigos também, que estão aí interagindo com a gente, estão aí ou na net ou na TV mesmo, também tendo as suas dúvidas ou também as suas sugestões que podem mandar para nós aqui também, né, Rodrigo? Exatamente. Futebol não tem unanimidade. Não existe. Exatamente. E aí, Rodrigo, só completando, Claro. vocês comentam sempre isso como comentaristas, narradores. O juiz tem aquele momento para apitar. Ou não, né? Eu acho que foi. Então, agora nós ficamos na dúvida. Não é, tal, demora. Daqui 3 dias, não sei, eu acho. Mas ele teve aquele momento e acabou. Tanto é que estamos discutindo até agora. Mas tem uma outra coisa também, né, que prejudica o árbitro.
existem 32 câmeras, né? Não é isso? E existe também, né, Edmar, a malandragem de alguns jogadores, né? Que também acaba, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu, assim, não nessa situação ali, eu acho que nem, na minha opinião, que foi, para mim, pênalti, muito claro, entendeu? Porque, na verdade, no tranco pelas costas, não foi nem ombro a ombro, não foi nada. E aí você se projetando pro gol e sofre um tranco pelas costas, independente de como você colocou, se é fora da área ou não, é falta, e se der dentro da área é pênalti. Então, na minha opinião, pênalti, né? E infelizmente não está adiantando nada para São Paulo. É isso mesmo. Tirou a câmera. Não está adiantando nada. Uma discussão, uma polêmica que redundou em nada. Não, e quem está ficando com moral é o Ceni. Porque tem um período que o Ceni andou errando, o Fabiano assumiu. Foi lá, pá, aí errou também. E o Ceni pegou fez boas defesas no jogo de ontem. E aí depois ele voltou a bater. Aí agora errou, puseram o Jadson. Não, mas após o jogo novamente disse que o batedor oficial de São Paulo será Rogério Ceni novamente. E por mais experiência que o Ceni tenha, e ele tem, evidentemente, né? Ele já pensou agora o próximo pênalti que o Ceni vai ter que bater? Nossa. Né? Quer dizer, experiente, rodado, né, Edmar? Mas mas pesa do mesmo jeito. Eu vou falar para você, o único clube, certo, que foi feliz demais foi o Campinas, porque fala que o pênalti é tão importante que o presidente tinha que bater. E o Campinas, na época, tinha aí o Careca, o presidente ou o vice para bater. Então, tá certo. Mas falar o presidente e o vice. O pênalti, Jadson, Rogério, Fabiano, Luiz Fabiano, mas eu notei que o Jadson, não sei, a gente trabalhou muito tempo no futebol, trabalhando no futebol, a gente percebe. Sei lá, não é porque ele errou, não é fácil falar depois, né? Mas eu não vi um semblante nele assim, seguro. Ele estava muito tenso, né? Ele não estava assim soltinho e tal, os caras brincaram com ele, ele ficou quieto, sabe? Mas Fred, será que ele não tinha a sombra do Rogério Ceni ao lado? Tem isso, ele está é uma obrigação muito grande. Porque o Rogério é um mito, né? Então, se eu errar, é pior do que se o Rogério errar, né? Então, tudo isso... Aliás, o Rodrigo, permita que... Edmar, você perdeu o pênalti? Quantos? Perdi. Bastante? Não? Perdi alguns, viu? Assim, de bate-pronto, sim, eu me lembro... Perdi um no Cruzeiro e América, eu lembro, bateu na trave, eu lembro num jogo no Grêmio também, quando eu estava no Grêmio, eu perdi. Teve um que é interessante, né? Eu estava no Corinthians, aí viemos jogar contra o Mojimirim, e lembra que tinha aquela promoção lá de sorteava um número, se fizesse o gol, esse jogador com esse número ganhava um carro, a promoção lá do gol, tal, aquele negócio todo. E aí sortearam lá e saiu o número 6, que era, e quem estava jogando na época era o Jaceni. E teve o pênalti, e os caras, o Jaceni para bater e tal. Falei, não, eu sou batedor oficial, vai bater eu, pô. Não tem esse negócio de promoção, né? Aí fui lá, bati e perdi. Os caras, você tem que pagar o carro agora. Que ainda perdi. Eu falei, ainda bem o seguinte, que eu posso perder porque eu sou batedor oficial. Agora bate ele, perde, aí a casa cai, né? Exatamente. O cara saiu sem o gol. Sem o gol, perdeu o gol. O gol perdeu o gol nos dois sentidos. Dentro e fora. Pênalti, inclusive, essa semana eu estava vendo comentário, não sei onde, a respeito daquele pênalti que o Zico perdeu contra a França em 1986. Ele tinha acabado de entrar no jogo. Aí saiu esse comentário sobre, acho que dentro desses pênaltis perdidos pelo São Paulo aí. Aí falaram o seguinte, o Zico entrou, estava em campo há 5, 10 minutos, não me lembro. Aí saiu o pênalti, ele foi bater. Errou. Aí falaram, ele estava frio ainda, ele não deveria ter batido, mas se vai um outro e bate, por que não deixou o Zico, que o batedor é oficial? Ele é o Zico. Mas ele é um preparador físico, não tem isso daí de... Não frio nada, aqueceu bastante antes, está no clima do jogo, Copa do Mundo. Eu acho que pode ter, assim, a única coisa que pode ter, entendeu, numa situação dessa, certo, é o tato da bola.
você sentir a bola bem, entendeu? Eu acho que isso pode interferir, isso é a minha opinião, claro. entendeu? Por exemplo, o Zico naquele foi Brasil e França, né? Isso. O Zico tinha entrado há pouco tempo, não tinha participado muito não que ele não estivesse aquecido, eu falo o tato da bola. A bola é essa, né? Justamente, de sentir a bola, para você bater na bola de um jeito mais firme, entendeu? Eu acho que isso tem, entendeu? Isso pode ser que tenha alguma interferência. É lógico que se é um brucutu, ela vai lá, fecha o olho e solta o pé e acabou. Mas aí é o Galo, né? O Galinho com toda a técnica. Inclusive o Paulo virou o pé, mas a baixou a minha altura, deu chance. O Paulo Baia, que foi meu jogador no Palmeiras, Paulo Baia, ele fez o gol no Rogério, acho que na penúltima rodada. Quinta-feira passada. Exatamente. Ele não chutou bem. O Rogério tocou na bola e a bola entrou no meio do gol, quer dizer, mas fez o gol. Mas tem uma, valeu o gol. tem uma lenda, né? Que o pênalti mais bem batido é aquele que entra. É aquele que entra. Vamos agora para Corinthians 1, Curitiba 0. Curitiba também que jogou aí, sem os principais jogadores aí, né? E também o pênalti ali em cima do Danilo, que segundo o Danilo, se o juiz marcou, é porque foi. Né? Foi o que ele disse hoje. Né, Bressan? O que você acha? Eu acredito que esse pênalti aí não deveria ser marcado. Eu acredito que ele sabendo que ia ter que dividir com o zagueiro, né? Porque a bola estava indo para linha de fundo, ele jogou o ombro e o zagueiro se protegeu para não cair. Se o zagueiro cai, seria a falta do Danilo. Mas o zagueiro também acho que deve ser inexperiência, né? Também, né? E a experiência do Danilo, eu acho que por aí que o árbitro apitou o pênalti. Foi a experiência de um com a inexperiência do outro, mas não foi pênalti. Foi um choque ali, né? E lance de pênalti aqui no Brasil é mais difícil para a arbitragem, né? Exatamente porque a gente está sempre assistindo aí os jogos lá de fora, né? O jogador lá de fora, o jogador europeu, né? Temos muitos brasileiros lá fora, é claro. Mas os europeus, eles não são tão manhosos quanto os brasileiros. Não são artistas. Não são artistas, não dobram o joelho e tal, né? Eles são mais fiéis ao que está acontecendo no momento do lance. Então no Brasil é mais difícil, porque o cara já entra, como o Totó fez a observação agora no caso do Danilo, o cara já entra falando, opa, o zagueiro está aí, eu já vou deixar o corpo mole, se ele não tiver amplas condições de finalizar. Isso. Né? Aquela jogada. Agora, você vê uma coisa, pegando esse gancho do Jota, viu, Jota? Você viu que saiu lá na internet, saiu nas páginas do Brasil, do mundo todo aí? Neymar, primeiro os costumes, depois o futebol. Isso daí é a Europa. Olha o braço esquerdo. Não, ele se protegeu. Eu achei que foi. Não, eu vou falar um negócio. O Danilo, olha lá, o Danilo jogou o corpo nele. Tá eu acho o seguinte, ele poderia cair. O que conta ali, entendeu? Assim, eu acho assim, para realmente marcar o pênalti, primeiro o seguinte, o Danilo não estava nem com a bola dominada, pô. Os dois estavam indo disputar a bola na frente, bateram o corpo com o corpo. Na minha opinião, não foi pênalti. A sequência do braço ali é até uma coisa normal quando o jogador disputa a bola assim, de uma empurrar, defesa, né? chega pra lá, chega pra cá. Normal, é verdade. Se esse lance tivesse sido fora da área, Fred, você acha que o juiz daria falta e falta haveria também, tanta eu achei que foi discussão pênalti, falta, porque o Danilo usou o ombro para jogo legal no zagueiro. E o zagueiro se equilibrou e fez um movimento com o braço dele, na minha opinião. Está 2-2 aqui. Nós dois achamos que foi, vocês acharam que não. Ele pode desempatar. Você é o Mineiro, vota o Mineiro. Ou você é apenas o âncora. Não, eu quero, hoje eu voto. Eu acho que foi. Mas não vale. Não vai, Jota, não vale. Não vai, sabe por quê? É corintiano. Se você perguntar... Corintiano e fã do Edmar. É corintiano. Então... você vai falar. Vamos assim. Aquilo que eu disse. Dá a tua opinião na boa. Foi a experiência do Danilo com a inexperiência do zagueiro do Curitiba. Aí que o juiz determinou a marcação do pênalti. Eu queria aproveitar a opinião de um artilheiro aqui do Edmar e perguntar o seguinte: por que é que o Pato não embala no Corinthians? A torcida já está revoltada com ele aí, já não tem mais paciência. E Edmar? Então. Complicado. Pergunta fácil, né, Edmar? Então, o problema é que não está fazendo gol, compadre. Ele teve uma sequência de jogos que ele perdeu
em cada jogo, ele perdia 3 chances de gol. Eu até brinquei, eu lembro, eu estava assistindo um jogo uma vez do Corinthians, e eu brinquei até lá na hora no Face. Entendeu? Eu falei, pô, se o Edmar tá 3-0, porque ele tinha perdido umas 4 chances. Pô, eu brinquei assim pra zoar mesmo. E ele tem perdido muitos gols, entendeu? Então, e ele realmente tá inclusive na Libertadores. Na Libertadores teve um lance interessante, que ele deu bola uma pedalada ali do lado atrapalhou. O Edmar jogou no Corinthians, eu trabalhei no Corinthians. Teve uma coisa polêmica do seu Emerson Sheik que nós nem queríamos comentar, mas deu gancho, vamos fazer. Eu acredito que agora vai sobrar uma vaga pro Pato. Porque pelo que eu conheço o Corinthians, o Emerson Sheik está fora do Corinthians. Porque deu beijinho? Por dias, meus dias. Isso daí não vai ficar bem. Por causa do selinho. Não vai ficar bem para ele. Você conhece os do Corinthians, eles não perdoam mesmo. A certeza de que os dias do Sheik estão contados no Corinthians, posso errar. Mas se o Corinthians mudou, porque na época eu trabalhei, na época o Edmar jogou lá, uma dessa daí, eu tinha certeza. O Richarlison foi embora do São Paulo por muito menos que isso. Por acusações. Não por transparência naquilo que se falava. E o Emerson Sheik, eu acredito que ele já pode começar a arrumar uma mala dele, porque pelo que eu conheço o Corinthians, o Sheik não fica mais no Corinthians. Olha, eu vou dar 10 dias, se for o máximo. Pelo Corinthians ou mais pelo Tite, Bressan? Não, pelo Corinthians. O Corinthians, da torcida do Corinthians. Porque eu acho que pelo Tite em si, só no caso do Tite, já o Emerson teria... Tá fora. Já está num problemão para continuar as atitudes dele quando ele saiu de campo, né? Não, olha bem, existe, né, Fred? Existe isso é mais um conteúdo. Existe no contrato dos atletas que ele tem que preservar a imagem do clube, mesmo fora do clube. Ele não preservou. E se alguém viu já a manifestação dos torcedores na porta do CT, já com palavrões mesmo, coisa de fora, aquele nome mesmo, já houve isso daí. Então eu acredito que se o São Paulo fez por menos com o Richarlison, eu acredito que o Sheik, com todo respeito, ele pisou na bola redondamente. Posso, Rodrigo, prestar uma homenagem aqui ao grande Osmar Santos? Claro. Ele vai merecer homenagem sempre, né? O grande Osmar Santos. Sempre. O Osmar ele tinha uma tirada muito legal, assim, ele dizia: não precisava, garotinho, não precisava isso, garotinho. Emerson, não precisava isso, né? Pra que um negócio desse? Pra que uma... expõe a imagem dele, a instituição, afronta aí uma série de coisas. Não estamos discutindo aqui, né? Homossexualidade, nada disso. Não tem nada a ver. Mas ele é um cara público, né, Edmar? Ele é um cara público, ele é um jogador do Corinthians, é um público jogador... e polêmico, né, Jota? Ele é público e polêmico. Então não precisava, garotinho, homenagem pro Osmar Santos. Fechando esse bloco aqui, nós temos também aí imagens de Portuguesa 1, Botafogo 3, o Botafogo aí fazendo 3 em cima da Lusa. Líder do campeonato, salários atrasados, olha a campanha do Botafogo. Não concentrando. E comandado por um... o problema do Botafogo, que é bom, sabe qual que é? Ele está sendo comandado por uma pessoa que tem um estilo europeu, que nasceu na Europa e tem o Seedorf. E para você entender, o Edmar foi meu jogador com 33 anos, ele corria pra caramba. O Seedorf tem 38, 39 e corre muito. O Zé Roberto, que está no Grêmio, corre muito. Então, você vê que aqueles que se cuidam, levam uma vida saudável, vai jogar, tem uma longevidade maior no futebol, viu? Não, mas você falou tudo. Nego fala, pô, não dá. Não dá para quem não se cuidou. Mas o atleta que se cuida, entendeu? Que é aquele que se cuidou sempre, pô, ele joga fácil até 38, tranquilo, em alto nível, né? Você vê aí, quando você citou aí 3, 4, tem uns 6 aí. Tá acontecendo com o Alex agora. Alex jogando muito. Ele acabou com o jogo. Jogando muito. Então, esses caras têm que tirar o chapéu mesmo e tem que ganhar muito, né? E tem que ganhar muito, fala nisso, porque... aproveitar agora, porque agora tem meu convite aí, ganhando muito e não dá.
Não Mas tá dando um chute. Mas a Portuguesa, né, o Fred, você trabalhou na Portuguesa, Fred? Não. Eu trabalhei 2 vezes na Portuguesa. A Portuguesa, ela tem uma história que é difícil. É complicado, né? Alguém diz que é o trator que está enterrado lá, outro diz que é isso, mas não é nada disso. A Portuguesa, ela tem uma sina que realmente a primeira divisão não é para ela. Ela não está preparada para Série A do brasileiro. Mas a gente vê que todo treinador que passa lá, que está passando, e até o Guto que esteve aqui, eu comentei muito com o Guto, falei, Guto, você vai para um lugar que você tem que ter amizade com 2 pessoas lá. Um é da imprensa e o outro é da chefe da torcida Leões da Fabulosa. Mas, se você não conseguir os resultados, a Portuguesa tem. No Canindé, o maior adversário dele é o próprio Canindé. Você pode ver que no Canindé ela não ganha jogo. E você veja aí, 49 minutos empataram o jogo, 47 empataram o jogo. A Portuguesa tem não sei se alguém fez alguma coisa lá atrás, né? Que a Portuguesa está pagando até hoje. Dá dó dos portugueses porque eles são fanáticos. Mas, pequena torcida, né, Jota? Mas são barulhentos. Sim, nossa, muito barulho e... Nossa, a gente, inclusive nós, né, da imprensa, né, em alguns momentos a gente passou apertado lá. Parecia que a culpa era nossa, entendeu? De que a Portuguesa não venceu, a Portuguesa estava ganhando e tomou a virada. A pressão é muito forte realmente lá. A pressão viveu isso na carne, lá sendo dirigente, né, da Portuguesa e tal. E o Botafogo, no Rio de Janeiro, mais ou menos o Botafogo tem a mesma coisa da Portuguesa em São Paulo. Tudo acontece com o Botafogo. O Botafogo, mas agora parece que o Botafogo está apagando essa. Foi campeão agora, né? Da Taça Guanabara, campeão carioca. Parece que está apagando. E se for campeão brasileiro, sinceramente eu gostaria muito que o Botafogo fosse campeão brasileiro, né? Para apagar de vez essa coisa de time azarão e também para honrar a história do Botafogo, né? História bonita, quantos jogadores o Botafogo revelou, serviu para a seleção brasileira, né? E viu, Jota, aí, o Botafogo não é porque está em primeiro lugar, não. Está jogando bonito. Muito tá bonito. Gostoso de ver. Tá gostoso. Não tá um jogo chato, aquele jogo. Tá um jogo está fluindo bastante, esse menino aí que está fazendo gol a todo momento. Esse menino é nosso. Vitinho? O Rafael Marques. Rafael Marques. Jogou no Campinas. Exatamente. Eles estão jogando muito bem, o Botafogo. Está jogando um bom futebol. Mas é engraçado que você vê esse jogador. Hoje, inclusive, eu vi num programa falando o Rezec, né, que dá na Sport TV. O André Rezec. Ele falou assim, colocou o Rafael Marques como um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Um jogador que 3 meses atrás os caras estavam dando a pau, porque não faziam um gol. E quem apostou nele foi o treinador. O Oswaldo. Segurou a onda, a torcida querendo linchar e tal. Acabou fazendo o gol do título, carioca, né? E aí agora deslanchou a fazer gols e tal. Inclusive com isso ele apagou um pouco a imagem do Bruno Mendes, que era o centroavante da vez. Com certeza. Alguém quer falar alguma coisa sobre o Bahia 0, Santos 0? Empate do Santos aí? Eu não vi o jogo, mas quem viu não gostou. E 0x0 a gente passa bastante. Vamos em frente. Esquece. Pouca chance. Eu vi alguns lances lá, 2, 3 bolas na trave, chute de média distância. Só de terminar isso daí com uma frase. Deram sobrevida ao Claudinei. Isso é uma coisa muito ruim no futebol. Não efetivaram para depois dispensar. Isso vai acontecer. Pode escrever. Isso daí é normal no futebol. O Claudinei está aí, já chegou o Zinho. Acharam que o Zinho ia chegar e já mandar Bel, mandar isso aqui. Não, vamos dar uma sobrevida. E a gente tem dó do jovem Claudinei que vai sair de lá por uma situação que não seria boa. Verdade. E por falar em treinador, acho que o Rodrigo vai chamar o intervalo. Por falar em treinador, agora há pouco tivemos uma troca aí, né? O Sérgio Guedes foi para o São Caetano, voltou, né, para o São Caetano. E saiu o Marcelo Veiga. Então, uma alteração aí do quadro de treinador. E o Sérgio Guedes subiu lá para o Ceará, foi embora lá para o Ceará, no lugar do Sérgio Soares. O Sérgio Soares, foi no lugar do Sérgio Guedes. É uma troca assim, é um rodízio, não é uma troca, né? É um rodízio, é isso mesmo. Vamos fazer uma pausa rapidinha aqui. No próximo bloco tem o Palmeiras é virada no sábado. E você também, tiver pergunta aí para o Fred, para o Bressan, para o Jota, para o Edmar, manda pelo Facebook que a gente registra aqui. E agora,
falar sobre a Série B do Brasileiro, o Palmeiras aí cada vez mais líder, né? E virando aí o jogo aí contra o Paysandu no sábado, 3-2, Bressan. Foi um jogo dificílimo para o Palmeiras, porque o Paysandu saiu com 2-0 na frente, né? E também houve também alguma polêmica aí também, né? No terceiro gol do Palmeiras também, parece que já tinha passado do prazo, ou já tinha ido para os acréscimos também e tal. Isso daí foi uma coisa que... E disseram, né, que o Paysandu, né, também merecia a vitória, mas as forças ocultas trabalharam para que não acontecesse isso. Isso é que a gente ouviu e que a gente viu mesmo que realmente o Palmeiras passou um aperto tremendo nesse jogo. Nesse gol, olha o buraco na defesa do Palmeiras ali, olha. Agora, quanto ao tempo extra que foi dado, Bressan, teve confusão, ficou parado o jogo. Né? Teve briga, né? Teve briga, entendeu? Inclusive com expulsão, e 2 expulsões, e eu acho que por isso que foi acrescentado, entendeu? O Palmeiras já tinha passado um sufoco contra o Paraná no mesmo Pacaembu, né? Estava perdendo o jogo, lembra? Teve que virar, né? E agora teve que virar com 2-0, Fred. Quer dizer, isso demonstra também o quê? Poder de reação, né? Pois Porque de repente com 2-0 o time... Sabe quem é, Jota? Eu acho que o Palmeiras, queira ou não queira, é o time a ser batido nessa Série B. É o time que, lógico, é natural que ele volte. E você sabe que eu, em 2003, pela primeira vez... Você subiu com o Palmeiras. Eu fui campeão pelo Palmeiras, inclusive o campeonato era diferente, não era pontos corridos, tinham muito... era fracionado, então tinha os primeiros, de 20 classificava 8, depois aí ia até chegar. E foi difícil também. Agora, mas era obrigação do Palmeiras subir. Como o Botafogo também nós estávamos juntos também. Foi obrigação do Botafogo. Agora o Palmeiras tem a obrigação de subir, não tem jeito. Então, mas viu, Fred, mas essa Série B, ela engana muito. Quando você pensa que um jogo vai ser fácil, como o Palmeiras que pensava que o Paysandu seria 3 pontos fáceis. Porque era o Paysandu é o penúltimo, né? Mas jogar no Pacaembu é uma coisa. Agora, duro jogar com o Paysandu lá no Curuzu lá. Um quarteirão ali, né? Ali é difícil. Ali é complicado. Esse time do Palmeiras, jogando como está, com esse elenco, dessa maneira aí, se sairia bem na primeira, Edmar? Não, tem que reforçar, né? Tem que reforçar. Eu acho que mais umas 7 rodadas aí já sacramenta. Essa foi a confusão, né, que determinou. 7 rodadas, eu acho que o Palmeiras já sacramenta o acesso. E aí tem que trabalhar muito, lógico. Aí é trabalhar, porque Série A é diferente, né? Você vê aí o sufoco aí de São Paulo, principalmente se você está atrás. Você está ali atrás, ficou ali atrás, meu irmão, para sair. E principalmente quando o primeiro que está ali fora da zona de rebaixamento está com mais de 3 pontos na frente, é terrível, porque você ganha um jogo, você fala, vou sair. Mas se não, o outro ainda aí, na outra rodada, mesmo que ele perca, ele ganha o jogo, você continua lá atrás. Então é muito difícil. Não, entrou na zona do rebaixamento, você fica patinando, né? Justamente. Você fica patinando. Areia movediça, né? Quanto mais você querer mexer, mais você afunda. E outra coisa, o Palmeiras agora, a partir de quarta-feira, olha o gol da vitória aí, né? O terceiro, né? A partir de quarta-feira o Palmeiras entra para as oitavas da Copa do Brasil. Exatamente. Terá o Atlético Paranaense, primeiro jogo em São Paulo, depois o jogo de volta lá em Curitiba. E aí também vem aquela coisa, né? Se estiver com muita folga, como está na Série B, vai priorizar a Copa do Brasil, né? E de repente, não sei, é o que acho que deve acontecer, né? Do Palmeiras já abriu quanto do quinto colocado? Abriu 8 pontos. 8 pontos. Tá 8 pontos, tem 2 jogos a menos, né? O Chapecoense, que é o segundo colocado. Joga amanhã, inclusive, com aquele jogo atrasado. Mas abriu 8 pontos. Então, quer dizer, mesmo que a Chapecoense ganhe os 2 jogos, ele é líder ainda. O outro time que vai priorizar a Copa do Brasil é o Atlético Mineiro. É lógico que ele está com o olho também, eu vi até uma entrevista do Cuca falando isso. Vai estar com o olho ali, porque ele está perto da zona de rebaixamento. Mas ele falou, vamos trabalhar ali, mas não vai trabalhar para buscar título não, no brasileiro. É só para salvar e priorizar porque ele já está Copa do Brasil. classificado para a Libertadores já.
Exatamente. Olha só, participações chegando aqui pelo Facebook. O Henrique Costa, de Americana, pergunta para o Fred. Fred, qual jogador deu mais trabalho no Rio Branco? Olha que pergunta difícil, hein? Aí, Ele está aqui no estúdio? Eu ia falar que é eu, será que eu quero aqui? Né, que eu não vou falar quem é, mas só vou olhar para ele. Muito bem. mas eu deu trabalho em que sentido? Não, sabe o que é? Grupos, como eu trabalhei com muitos grupos aqui no Rio Branco, muitas equipes, na série a intermediária antigamente tinha uns jogadores, uns artistas que vinham que eles cheios de mania, vinham de outros clubes, e aqui a gente sempre, como é que a gente era melhor do que pior que ninguém? A gente pegava mais pesado, a gente exigia. E sempre tinha aqueles manhosos, você sabe? Mas no fim eles vão se adaptando e no fim vai funcionando, entendeu? Eles vão assim, interagindo com o grupo, ele vê que não adianta ir para o lado oposto, mas trabalho nenhum, sempre tem. Uma dorzinha, professor, hoje não. Quando ele vê o circuito montado, meu Deus, não tinha circuito, não tinha mas viu, IDM, vou para o DM, não, circuito, mas eles faziam tranquilos. E Fred foi bonzinho aí, porque você vai falar mesmo, tem tiriça pra caramba. É que você tá ligado. Eu que dá trabalho aqui, pô. Ó, vou falar pra você, hein? Tem. Eu joguei bola e sempre não tem. Calada gostava de trabalhar. Vamos fazer uma pergunta direta também. Calada gostava de trabalhar? Ele dava um trabalho também. Tinha um jogador que ele chamava Rubens Paulo, ele jogou no Paraná. Até o forte dele, o arremesso lateral dele, ele deu um pouquinho à frente do meio campo, ele jogava dentro da área, sabe? Mas na terça-feira para trabalhar era difícil. Tornado era bom para trabalhar? Bom, Tornado era bom para trabalhar. Tornado trabalhava legal, sim. Ele é um cara esforçado. Mas sempre, que nem o Odimar falou, sempre tem aquelas conversinhas, mas no fim você tem que ir lá. Olha só, aproveitando esse gancho aí, essas contusões que tem tanto no Brasileirão que a gente vê aí, que está realmente 3 minutos, 5 minutos, o jogador está saindo como aconteceu com o Arouca, como aconteceu com o Souza na Portuguesa. O que você atribui isso daí? É excesso de trabalho ou... Sabe, o Campeonato Brasileiro, a gente acompanha, é difícil, é pesado. E no meio do futebol agora, atualmente, o que prevalece é a condição física, não adianta. Então, os treinadores, os fisiologistas estão aplicando trabalhos intensos, só que tem agora uma maneira de você saber o desgaste que o atleta está. Então, o cara chega na terça-feira, faz uns exame de sangue e sabe, isso aqui está acima do limite. Inclusive o Corinthians está usando muito isso. Poupa Danilo, que são os mais veteranos, né? Poupa Danilo, poupa o Renato Augusto, que tem histórias de lesões. E que no Palmeiras eu trabalhei com o Valdívia. O Valdívia que está impressionante, que sempre está 2, 3 partidas, está ficando fora dos jogos. Mas é treinamento, porque tu sabe o que é? O futebol é muito dinâmico, as exigências são muito grandes. Com trabalhos físicos, trabalhos técnicos, o Edmar sabe, chutes a gol que desgasta, enfim, contusão acontece. E é por isso que quando um clube como o Corinthians, que tem um plantel grande, ele vai revezando que vai chegando mais à frente. Agora, olha só, Edmar, o Wellington Nunes de Santa Bárbara escreveu aqui também pelo Facebook, acho que ele pegou mais leve com você aqui. Qual o clube que você mais se identificou aí, pelos que você já passou aí? Aí eu vou ter que falar que é o Corinthians mesmo, né? Porque pelo menos foi o clube que eu mais fiquei. O Corinthians fiquei. Aliás, temos gols aí, o Laércio vai soltar os gols, Edmar. 3 anos no Corinthians, né? Mas eu tive momentos bons em um monte dos clubes que eu passei, né? Olha, sempre... Mata a vontade, Edmar. Contra o Guarani, ó. Ganhou o jantar do Ricardo Rocha, em cima dele. Tinha aposta aí? Tinha. Que era meu compadre, né? Aí, pô, tá no Guarani, apostamos. Isso aí contra o Ceará. Gol de cabeça, hein? Corinthians? Corinthians e Ceará, Opa, olha lá. Ok, só o pênalti. Quase que eu vou fazer eu perdendo. A fase estava boa, né? A gente não ia colocar uma imagem dessa aí. São Paulo, São Paulo ali. São Paulo.
O Edmar tem quase 500 gols, viu, Jota? O Edmar tem uma marca histórica. Mas fazia muitos gols. Eu agradeço, entendeu? Primeiro o seguinte, primeiro de jogar, eu joguei 20 anos, quase 21 anos como profissional, e graças a Deus, eu nunca tive uma contusão. Eu nunca fiz uma cirurgia, não quebrei um dedo, nada. Lógico, contusão que eu tive ao longo da minha carreira, estiramento, alguma coisa assim, normal, mas contusão de operar, não é nada, graças a Deus. Então isso me dá uma condição muito boa e modéstia à parte, e o Fred está aí para quiser desmentir também, viu, Fred? Fica à vontade. Mas eu fui um cara sempre treinava muito, entendeu? Treinava muito, me dedicava muito e graças a Deus eu colhi os frutos, né? Então tive a oportunidade de jogar nos 4 maiores centros do futebol brasileiro, Rio, São Paulo, Minas e lá no Sul, nas grandes equipes, quer dizer, tive a oportunidade de ir para a Itália num momento mágico, onde os estrangeiros, na Itália, você pegava Raika, Van Basten, Gullit, Bremer, Lothar Matthäus, Klinsmann, Maradona, Careca. Então, quer dizer, era só... Então, isso tudo, acho que na minha carreira, na somatória, entendeu? Eu só tenho que agradecer o Papai do Céu lá, entendeu? De ter me dado essa oportunidade. Tanto é, Rodrigo, que ele, quando veio para o Rio Branco, em 93, ele era um atacante, sabe? Mas ele jogou como meia, quer dizer, exigia-se um pouco mais. No Campeonato Paulista, que era difícil, que tinha o São Paulo Futebol Clube, que era o campeão mundial, e ele jogou como meia, ele ajudava, ele jogou meio campo. Então, quer dizer, ele corria muito. Sim. Muito bom. Vamos parar fazer mais uma pausa rápida aqui. Tem tempo, só para mim, rapidinho? Claro. E em cima disso, Brad, aí depois eu tive no Guarani, né? E entrei no time do Guarani também como meia, porque o Guarani, a dupla de ataque do Guarani era Clóvis e Djalminha. E eu mas já estava com meus 30 e pouco, e o Carlinhos, que era o treinador, não me punha. E aí, como eu estava muito bem, arrumou uma brecha para mim. O Tiba machucou e eu entrei de 8. Aí, Guarani e Palmeiras, já na fase de chegada do Paulistão. Aí o Carlinhos falou, você vai fechar o lado direito, tá? A descida do Roberto Carlos. Aí você olhou para ele. Aí eu falei assim, vou fechar o lado direito. Você tá brincando, né, Carlinhos? Aí o Roberto Carlos veio com a bola ali e tal. Eu marcava ele uns 4 metros, né? Eu falei, se ele der o tapa, dá tempo. Pelo menos deu tempo pra chegar junto. Se eu pôr nele lá e der o tapa, já era. Não vou pegar nunca. Não é fácil. Abrimos este bloco, último bloco do Entre Amigos, com abraços aqui a José Luiz Penha, que está assistindo a gente, a Soraya da Forte Ford, grande abraço, Soraya, obrigado pelo apoio aí, e ao Reinaldo da Prenda Gaúcha, daqui a pouquinho nós vamos chegar lá, apreciar aquele belo rodízio lá, né, Bressan? É isso mesmo, é um excelente rodízio. O palmeirense Reinaldo. Palmeirense Reinaldo, tá feliz, né? Tá feliz com o time dele. Ele falou que por ele o time continuaria na Série B. Porque na Série B é só a vitória. O Reinaldo E dá mais público que é na Série A. Exatamente. E chegou mais pergunta aqui para o Edmar, aqui pelo Facebook. O José Chamorra de Santa Bárbara, pergunta qual gol marcou sua carreira, Edmar? Ou quais os gols, né? Acho que foram tantos aí que... Rapaz. Tem alguns gols que assim... Tem um gol que eu fiz no Cruzeiro, quando eu estava contra o Atlético, né? No derby lá, inclusive foi um jogo... Você fala assim, ganhou um título. Não foi o título, mas foi um gol assim que valia... Quem tinha mais torcida, então o Mineirão estava empapuçado, né? E eu fiz o gol do Cruzeiro, estava no Cruzeiro na época. Tem aqueles 4 contra o Santos também, Corinthians e Santos, entendeu? Tem um gol também muito legal, que eu lembro bem, que foi importante. Guarani e Flamengo, depois que eu tinha saído do Flamengo, nós ganhamos aqui 1-0, um gol bonito também. Deixa eu me lembrar de um. Do Rio Branco? Rio Branco, no Campeonato Paulista, Rio Branco e São Paulo, em 93, ganhamos de 1-0 o gol seu. E o São Paulo era campeão do mundo na época, com Zete, Valder, Cafu, Raí, Dinho, Pintado, Miller, Elivelton. Então, tem muitos gols assim que, sabe, que ficam marcados, né?
e ficaram marcados, né? Eu acho que, por que não o gol de falta do Rio Branco, que foi um dos poucos que eu fiz? Foi contra o Mogi Mirim. E Edmar tem uma marca de quase 500 gols, né, Edmar? Foi mais de 500 gols, né, ao longo da minha carreira. Eu conquistei 2 vezes a artilharia do Campeonato Paulista, fui artilheiro do Campeonato Mineiro, lá no Sul também com o Grêmio, artilheiro brasileiro com o Guarani. Era artilheiro até enquanto o Flamengo disputou a Libertadores, era artilheiro da Libertadores com o Flamengo. E também teve uma passagem muito boa pela seleção brasileira. A seleção, para mim, quer dizer, eu até deixei de dar a volta olímpica aqui quando o Corinthians ganhou o título, né? Porque por querer vestir a camisa da seleção, porque na realidade, 88, eu fui convocado, eu não tinha ido na seleção, e quando eu fui convocado, eu falei, eu quero ir na seleção. Claro. E estava na reta final do Campeonato Paulista, eu inclusive era artilheiro do campeonato, né? 88 também. Acabou que no final, acho que depois o Evaí me passou, porque eu não joguei os últimos 4, 5 jogos, foi justamente quando surgiu o Viola, que fez o gol, né? Fez o gol do título. E eu fui servir a seleção brasileira. Então, disputei a Olimpíada com a seleção, foi medalha de prata em 88, né? Eu fiz 21 partidas com a camisa da seleção e fiz 11 gols. Então, acho que foi legal a passagem também na seleção. Vestir a camisa amarela, acho que é uma diferença grande, né, Edmar? Eu acho que, eu não sei hoje, sabe, assim, às vezes você vê, eu acho que nessa Copa aí das Confederações até, passou um pouco, né, um pouco não, passou até muito disso, do jogador querer e tal, de estar feliz de estar vestindo a camisa da seleção. Ele passou isso, eu não sei se foi um momento que estava das nossas reivindicações políticas, que envolveu o jogo ali, e aí, naquele hino nacional, que aquele mundaréu de gente cantando, o time, entendeu, foi na onda, mas você vê que dava a satisfação de vestir a camisa da seleção, porque antes, você, quando ia ter a convocação, eu lembro, você ficava no rádio, ficava ligado, ansiedade na televisão ali, esperando para ver se seu nome estava, entendeu? E às vezes hoje o cara não está nem aí, o cara é convocado, o cara não nem aparece. Nós já comentamos isso aqui, Jota, que realmente as manifestações lá fora dos estádios fizeram com que os atletas realmente abraçassem a causa e abraçassem a camisa da seleção, como se fosse realmente uma bandeira. Eles vestiram uma bandeira cada um. Então, acho que isso daí que o Edmar falou, nós comentamos inclusive aqui, Edmar, que realmente foi o que chamou a atenção de todos nós. Abraçaram mesmo. Ou abracem, ou a gente mostra o que é mostrar o que é uma série de circunstâncias que levaram a isso. Além dessas manifestações, esse grupo que o Felipão montou, estava meio enroscado. Então eles queriam mostrar que nós estamos dentro do Brasil aqui, que é isso. Eles foram e fizeram... E o povo lá fora clamando, né, por isso? Fred, aproveitando aqui, Pedro Ávila de Campinas está perguntando para você e para o Edmar, se na sua época, no caso Edmar, né, tinha muito caicai, ou se hoje está demais essa história do atacante chegar perto da área e já cair, já se jogar. Nossa. Como é que você diz? Eu acho, inclusive, às vezes eu assisto tudo, né, no esporte, fica chato, né, é um jogo chato, às vezes a bola não tem 3 toques seguidos, depois a gente vê o Barcelona, o Bayern de Munique jogar, nossa, que beleza, gente... O jogador espera, às vezes, sofrer a falta para cair, sabe? Às vezes ele pode dominar e tocar, 2 toques na bola, não, ele segura, e rola, e cai. Nossa, tá chato, são jogos chatos de assistir quando começa desse jeito aí. Mas o outro time aqui no Brasil está segurando está sendo diferente, mas a maior parte dos times está muito caicai, realmente está chato. Não era assim, né, Edmar? Não era assim, não. É lógico que não vou falar que um ou outro sempre teve, né, no futebol, aquele cara que se jogava mais. Agora, atualmente, entendeu, é muito, né, é muito. E você vê que, eu vou citá-lo, entendeu, não estou nem querendo e nem pensando em tirar os méritos do cara, que o cara joga demais, é o melhor jogador nosso, o Neymar. Você vê lá agora mesmo, você vê que, contra a Suíça mesmo,
Teve uma jogada, a primeira jogada, o suíço já falou para ele, naquele corredor, falou, pô, tipo, tá só pula, quer dizer, o negócio fica, entendeu? Se alastra, porque aí o mundo todo começa a ver. Então é ruim, entendeu? É ruim. É uma imagem que passaram e ficou, e ele vai ter que tirar para jogar lá, entendeu? Vai ter que tirar. E as dificuldades e tal. Então, por que eu estou citando? Porque é o melhor jogador nosso. É o jogador que mais se fala tem que talento, se joga. né? Tem talento. Tem talento. E que fala que se joga, né? Porque todo mundo fala, pô, cai. Só que, pô, tá lá, entendeu? Vai ter que mudar a mentalidade Mas dele, muda, já muda. Muda. Por quê? Porque senão vai ter dificuldade. E não é fácil, nego fala assim, é fácil. O Barcelona ganhou de 7-0 no final de semana. Ele entrou aos 29 minutos, mas não fez. Já estava Não apareceu. Entendeu? Né? Já estava 7. Então... E não fez, entendeu? Então... Mas você vê uma coisa que o Barcelona faz que é uma coisa muito profissional. Todo mundo quer ver Messi e Neymar jogando junto. Eles ainda não estão preparando esse momento. Não, devagar, eles tiraram, lógico. o Neymar entrou, ficou 2, 3 minutos, 5 minutos os dois, aí tirou o Messi. Quer dizer, não é o momento. Então, aquilo que nós comentamos no começo, no início do programa aqui, que primeiro o Neymar tem que aprender os costumes europeus. E os costumes de uma tradição que se chama Barcelona. Depois é que vão ver o Neymar geralmente jogar futebol. Não é como no Brasil, que já coloca no campo, né? Fala, vai lá e faz. Não, tem regras e as regras têm que ser obedecidas. Fred, Rio Branco ganhou mais uma aí, 2-1 no Red Bull. Vice-líder do grupo 3 na Copa Paulista. Tá te convencendo? Tá contente com o Tigre? Tá legal. Eu conversei com o Júlio César esses dias. Eu estou montando um time de garotos diferentes aí, que foi bem montado o time através de... Então, tá legal. Vamos ver na sequência aí, os jogos que estão acontecendo estão dando um recado, né? Apesar que o público que vai nessas coisas é impressionante. Foram 50 e poucas pessoas assistindo o jogo no campo do Guarani, um campo grande daquilo. É difícil, né? Mas tá legal. É assim, tem que estar se preparando a base para o próximo ano, que é o que vale mesmo, que é o Campeonato Paulista. Ao contrário do União Barbarense, né? Que perdeu 3-1 para o Ituano, que a gente chegou a comentar aqui, que ele é realmente um dos grandes candidatos à Copa do Ituano. A Copa Paulista. Tem uma... Não perdeu nenhum. Não perdeu nenhuma, exatamente. Está líder em tudo. Eu acredito que o Doriva fazendo um belo trabalho, eu acredito que é um dos grandes candidatos, potencial candidato à Copa do Brasil, à Copa Paulista e a vaga na Copa do Brasil. Foi a terceira vitória consecutiva do Rio Branco. Mas eu acho que o mais importante é o que o Fred colocou, né? É a preparação, é o gancho para o Campeonato Paulista de janeiro, que começa em janeiro ou fevereiro, né? Para depois tentar o acesso e a volta para a elite. Legal, estamos encerrando então, Jota. Lembrando que amanhã começa aí a venda de ingressos, né, para a Copa do Mundo. Ingressos que serão entregues também em casa. Para estudantes aí, para casos de desconto, né? Tem uma pequena taxa para ser entregue em casa e tal, como acontece nos grandes shows aqui, né? Você compra ingresso pela internet, quando você recebe em casa tem uma taxazinha lá. Mas vai ser assim que vai funcionar. E já tem gente querendo saber aí, como é que faz? Tem que acessar, né? Tem que acessar a internet, vai lá no site da FIFA e tal, do Comitê Brasileiro, para comprar o seu ingresso. Um abraço, obrigado mais uma vez pela companhia de todos e obrigado a você que acompanhou aqui o programa. Obrigado, Fred, acrescentou muito aqui, valeu. Obrigado, Rodrigo. É sempre bom estar no meio de craques, né? Então, aqui a gente toca a bola fácil aqui, mas está muito bom falar de futebol com vocês. Legal, Edmar, obrigado. Valeu, Rodrigo. Estamos aí, precisar só chamar que nem... E aí, você vai dar o recado, né, por continuar seguindo aí a programação, que pode ser que tenha aqueles ingressos, né, que poderão ser sorteados. Não é certeza, mas pode ser que venha. E aí, né? Legal. Isso, e para encerrar, né, junto a todos aí, eu acredito que o Edmar, né, o Fred, né, tem muitas histórias e futebol, né, fica aquela saudade aí, já começa a bater uma saudade, porque se te deixa, tem assuntos aí para até meia-noite, para virar, até amanhecer. Mas infelizmente é assim mesmo, temos horário, temos que cumprir o horário. Edmar, obrigado. Fred, obrigado. Valeu. Jota, mais uma vez, sempre dá aquele colorido especial mesmo pela experiência. Que isso. E a nota dele agora, final? Subiu minha nota, Edmar, ou não?
Não, vamos deixar 8,5. Eu dou 9. Eu vou deixar 8,5 porque se você buscar mais, se você achar que tá bom, entendeu? Eu vou pagar o jantar do Fred lá na pena. Uma boa noite para vocês. Valeu, amigos. Valeu, Jonathan, que parabeniza o programa. Grande semana para você. Até segunda-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau. É isso.